Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação, de exposição e de reflexão em temas e assuntos bíblicos que fazem a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que após essa meditação, o nosso dia será completamente diferente, pois teremos a presença de Deus a nos acompanhar durante todo o dia. E se você está feliz, assim como eu estou, de poder estar aqui junto com você e ainda mais na presença de Deus, então, que nessa ocasião a gente possa fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração. Mas antes disso, verifica se está inscrito e já deixa o gostei, porque com certeza o nosso Deus irá nos abençoar por meio de sua palavra. Recados dados? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na tua santa palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o teu bom e santo Espírito venha falar aos nossos corações. Que o tema, o assunto abordado de hoje, não apenas faça sentido, mas que seja de fato algo reflexível, que a gente pense, pondere e, quem sabe, seja o meio pelo qual irá nos transformar e nos mudar a nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados. Derrama teu Santo Espírito sobre nós. Que o sangue de Cristo nos cubra e nos purifique de todo mal. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé nos méritos santos do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa mensagem de hoje é sinais desatualizados? E aí? Será que os sinais bíblicos estão desatualizados? Precisam ser atualizados? É isso que nós vamos discutir hoje, comentar e meditar. Eu quero convidar você a abrir aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, o versículo é o 25. Olha só o que diz. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nós, quando vamos falar sobre os sinais e o seu cumprimento acerca do breve retorno de Jesus, nós costumamos trazer à tona alguns cumprimentos desses sinais apresentados na palavra de Deus. Quando fala, por exemplo, de sinais na Terra com relação a terremotos, sinais no Sol com relação a eclipse, sinais nas estrelas com relação a chuvas e meteoros, nós normalmente citamos essas datas que, inclusive, foram mencionadas aqui na meditação. Por exemplo, com relação ao terremoto de Lisboa de 1755, um grande terremoto que atingiu uma vasta área geográfica, que inclusive foi sentido não apenas em um continente, mas em mais de um continente, atravessando todo o oceano. Ou seja, um terremoto de grande escala, né? Vimos aqui a questão do dia escuro de 1780, a queda de meteoros, que é a chuva de estrelas, de 1833. Porém, o que esses sinais têm em comum é que o cumprimento deles, a realização deles, foram em séculos passados. Se os sinais já se cumpriram, por que é que Jesus não voltou? Será que esses sinais estão desatualizados? Ou será que o Senhor não percebeu que os sinais se cumpriram e que ele já deveria ter voltado? Para a gente entender essa relação, a meditação trouxe à tona uma forma muito simples e didática para a gente entender como os planos de Deus e a sua vontade vão se cumprir na minha e na sua vida. O exemplo apresentado na meditação foi exatamente o contexto de Isaías 7 e 8, que narra exatamente uma situação conflituosa política ali no reino de Israel. Na época, quem reinava era o rei Acais, o pai de Ezequias. Isaías chegou para o rei e disse: olha, não se apoia, não espera, não coloca a tua salvação na Síria. Espera no Senhor, confia no Senhor, se entrega ao Senhor. Você quer uma prova de que o Senhor fará muito além mais em prol de você e do povo dele? Sabe, foi que o rei Acais respondeu: eu não quero nenhum sinal. Só que mesmo Acais tendo rejeitado o sinal de que Deus poderia livrar, de que Deus poderia proteger, de que Deus poderia abençoar a Israel, o Senhor mandou o sinal. E o sinal apresentado por Isaías, enviado por Deus, foi exatamente o nascimento de um bebê em uma jovem mulher. Esse nascimento do bebê, que receberia o nome de Emanuel, essa criança seria o responsável pela salvação
do povo de Deus. O problema é que, dentro do contexto de Isaías 8, versículo 8, é informado que a Assíria seria responsável pela destruição de Israel. Em outras palavras, foi dado o sinal, foi apresentado a salvação, porém o sinal e a salvação não se cumpriram. Davi, por que foi que não se cumpriu? Por que a palavra de Deus não aconteceu? A razão, muito simples, da palavra de Deus não ter sido cumprida foi porque o povo não se voltou para Deus. O povo estava vivendo em infidelidade. O povo não estava fazendo assim, diz o Senhor. Como é que Deus vai salvar alguém que não quer ser salvo? Que tipo de respeito esse Deus demonstraria com relação às pessoas que não querem ser alcançadas por Ele? Tudo leva a crer que Jesus poderia ter nascido na época de Acais. Tudo levava a crer que o plano da redenção iria ser reverberado ali na vida de Jesus no período de Acais. Mas por conta que o povo não deu ouvido, por conta que o povo não agiu com fidelidade ao Senhor, os planos de Deus foram adiados. Davi, isso pode acontecer? Eu não sei se você percebeu, não sei se você lembra, mas isso aconteceu várias vezes. Quer um exemplo muito claro disso? Para você ter ideia, quando o povo saiu do Egito, a jornada até chegar à Terra Prometida duraria apenas alguns dias. Davi, alguns dias? Alguns dias. O problema é que a jornada durou 40 anos. E por que foi que durou 40 anos e não alguns dias? Exatamente porque o povo não estava agindo de conformidade com assim diz o Senhor. Então, com base nesses princípios, com base nesses exemplos apresentados, eu e você conseguimos entender o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Mesmo os sinais já terem se cumprido, o fato pelo qual Jesus ainda não voltou é exatamente por conta disso. Porque nós, como povo de Deus, podemos estar vivendo ainda uma vida aquém do esperado do povo de Deus. Você sabe que um outro sinal que seria a distinção para a volta de Jesus seria a pregação do Evangelho. Eu pergunto de forma pessoal a você. Você não precisa nem comentar aqui, mas para você refletir. Como anda o cumprimento da tua missão? O que você tem feito para cumprir a missão de pregar, de difundir o Evangelho? Eu tenho procurado fazer a minha parte, que diga-se de passagem, é difícil, não é fácil todos os dias sentar aqui na cadeira, meditar, pensar, refletir no que falar, me preparar, buscar a presença de Deus para poder comunicar as preciosas verdades. Isso não é algo fácil, não é algo natural de um ser humano cheio de corrupção, cheio de pecado como eu. Eu sei que também não vai ser fácil para você, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Porque, quem sabe, está faltando somente a minha e a sua parte para que Jesus volte. Jesus prometeu. A palavra dele não é mentirosa. Ele não é homem para mentir, ele voltará. Então, que por meio dessa meditação, a gente possa chegar à conclusão que os sinais não precisam ser atualizados. Eles não estão desatualizados. Eles, sim, servem como cumprimento da palavra de Deus. Nós vimos aqui que Deus pode tardar, como em alguns outros contextos, apresenta essa tona de que Deus tarda em alguns aspectos o cumprimento da sua palavra exatamente por estar aguardando ou estar esperando a realização de algumas coisas, como por exemplo, o mover e o agir meu e seu. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje refletindo nesse tema, sinais desatualizados. E nós chegamos à conclusão que os sinais não estão desatualizados. O simples fato do Senhor ainda não ter voltado para nos buscar é porque, quem sabe, algumas coisas ainda precisam acontecer. Algumas mudanças precisam ser visíveis na minha e na sua vida, para que, de fato, Jesus volte e salve e busque o seu povo. Povo esse que é identificado por mim e por você, para a honra e glória de Deus. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, dessa meditação, já deixa o gostei, já verifica se está inscrito. Se não tiver, se inscreve para que esse canal venha a crescer e venha a alcançar mais e mais pessoas. E, se possível, já aproveita a ocasião e cumpre a missão compartilhando
enviando essa meditação para outras pessoas, eu tenho certeza que será dessa forma que nós iremos alcançar todas as pessoas do mundo em nossa geração e assim olharemos para o céu e veremos Jesus voltar para nos buscar. Tá bom? Fico muito feliz de estar com você. Eu te espero aqui você amanhã. Então não falta, tá? Até a próxima e tchau, tchau.